Oi, gente! Filosofia, capítulo 13, parte 1. Vou fazer parte 1 o Russell e parte 2 eu vou fazer o Wittgenstein. O capítulo 13, num primeiro momento, ele aborda a linguagem, ele aborda a ética e aborda a estética. A linguagem, nesse primeiro momento do capítulo 13, ele vai abordar uma filosofia analítica. Tanto Russell quanto Wittgenstein, eles vão abordar essa primeira ideia da teoria do conhecimento. Quando a gente fala de teoria do conhecimento, a gente está falando da primeira premissa da filosofia, que é o conhecimento. Tá? Então, lembra lá das premissas filosóficas. Na primeira premissa, o conhecimento como conhecer. Segunda premissa, a estética, né? que é o belo, nunca o feio, há sempre uma beleza. Tá? E a terceira premissa, que é a ética, que é a arte do bem viver. Alguns autores vão só falar de teoria do conhecimento, estética e ética. Tá? Ou trocando também, não tem problema. Eu gosto de trabalhar com tripé organizadinho, porque é na cabeça de vocês, na hora de abrir um caderno lá do Enem, ou do vestibular, ou de uma prova, já coloca ali, né, primeira, segunda e terceira, para vocês identificarem do que os caras estão falando, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos conceituar a linguagem. Para a filosofia em Russell, o Russell ele vai trazer... vai abarcar esse conhecimento, vai abarcar a ideia da teoria do conhecimento, apesar dele ser um teórico, matemático, filósofo, das condições lógico, né, matemático, ele vai trazer essa teoria do conhecimento pautada para uma análise filosófica, trazendo os problemas da linguagem. Por isso ele vai ser o precursor de uma filosofia analítica. Calma, respira, que a titia vai trazer isso tudo aqui hoje, agora, nesse exato momento, para você. Calma. Mas para isso a gente vai conceituar aqui. Linguagem, a grosso modo, e aí eu não vou entrar na Elaine, nem a tia Denise, nem a galera de português, mas para a gente poder entender o que eles estavam falando sobre linguagem, é o som que se compreende, a emissão de sons que se compreende. É isso mesmo, é essa linguagem, como eu falo e me faço entendida pela minha linguagem. Há uma discussão filosófica em cima dessa linguagem. Né? A gente tem uma linguagem muito coloquial, filosófica, e que às vezes dá aquele conceito dúbio, né? Platônico, de dualidade, né? E o Russell, ele já vai falar dessa linguagem de uma outra forma, enquanto que também o Wittgenstein, ele vai falar de outro jeito. Mas o que dá vida a esses sons, né? É o que o Wittgenstein vai responder nas duas fases que veremos depois. Não é agora, eu vou deixar para depois, mas é só para a gente conceituar. Esse mesmo slide vem na segunda fase, na segunda parte, para a gente poder mensurar as ideias. E ética, como já citamos, a arte do bem viver como terceira premissa filosófica, tá? Essa filosofia analítica é uma proposta ética que o Russell está trazendo para a gente, tá? E a estética é o que ele apresentou, qual é a forma da filosofia dele. E esse capítulo 13, todo ele, vai apresentar as ideias dos dois quanto a essa filosofia analítica. No que tange ao Russell, nós vamos ver dois conceitos muito importantes dele, tá? A apresentação estética do Russell é 1872, Bertrand Russell, 1872 a 1970, então a gente pode dizer que ele era contemporâneo, né? É de uma filosofia contemporânea, século XX pra gente. Nascido no país de Gales, ele era britânico, filósofo, matemático, e volta a seus problemas clássicos da filosofia quanto ao conhecimento. Quais são os problemas clássicos da filosofia? Sempre questionar, correto?
E quanto ao conhecimento, a teoria do conhecimento, a gente precisa dar uma voz, uma linguagem que seja ouvida e compreendida. Por isso ele vai abarcar as ideias, ele vai iniciar essa filosofia analítica. E Sheila, o que é filosofia analítica? Então vamos lá. É um movimento filosófico originado no século XX, que se baseia no conceito de que a filosofia deve utilizar técnicas lógicas para obter clareza conceitual e que deve ser consistente com o sucesso da ciência moderna. Para muitos filósofos analíticos, a linguagem é a ferramenta principal e a filosofia consiste no esclarecimento de como se deve utilizá-la. Bom, por ele ser matemático, ele trazia a ideia nessa filosofia analítica uma análise da fala, uma análise de linguagem, uma análise lógica daquilo que tem sido falado. Dentro do silogismo, né? Preposição 1, 2, conclusão, até a gente chegar na síntese, isso a gente já falou sobre isso, mas nunca só em duas ideias, né? Ele traz uma concepção, eu não deveria falar isso aqui porque é um termo mais complicado, complexo, mas só em falar talvez já vai ajudar. A ideia do terceiro excluído. Nunca, para ele, nessa filosofia analítica, por mais que haja as preposições do silogismo, preposição 1, preposição 2, né? Mensura-se as duas, chega às vias de fato, à conclusão. Na filosofia analítica, a ideia e o terceiro excluído? O que seria esse terceiro excluído? Não teria uma outra ideia? Tudo é dois, tudo é binário, tudo é dois mesmo. É dois no sentido bem errado mesmo da palavra, tá? Para que vocês entendam, eu já falei disso a respeito do pensamento platônico, né? Dentro e fora, né? Então, não fica para o Husserl, ele traz essa discussão da filosofia. E uma terceira ideia excluída, não existe? O homem só conhece de duas formas, né? Fica só nisso? Não, então ele está questionando essa preposição lógica, né? Porque ele era matemático, então ele traz uma ideia lógica. E mesmo que essa linguagem seja duas, e uma terceira? E o terceiro excluído? Essa fala terceiro excluído, ela é muito inserida na filosofia a partir do pensamento da filosofia analítica, tá? É a partir de Husserl que a gente vai falar desse terceiro excluído. Não está na apostila, por isso que eu falei, não sei se eu deveria falar, mas só o fato de eu falar, citar, já vai dar uma ideia quando vocês escutarem sobre o terceiro excluído. A ideia do terceiro excluído é essa. Não só vivemos numa condição binária, só é dois na parada. Não, existe uma outra. Então, há de se não excluir esse terceiro, essa terceira preposição, terceira ideia, possibilidade, né? Que pode ser lógica também. Tá? Lógica no sentido de óbvia, né? No sentido de mais uma apresentação. Ah, não sou eu nem fulano que conseguiu consertar isso. Chegou uma terceira pessoa. Grosso modo, uma coisa bem tosca, mas para a gente poder ter noção, talvez, do que eu esteja citando. E o Husserl, ele vai trazer isso a partir da linguagem na filosofia. Uma das maiores questões filosóficas estão para a primeira premissa filosófica, que é a teoria do conhecimento, ou seja, o conhecimento. E nós sabemos que o conhecimento ele vai acontecer de inúmeras formas. Então, é muito castrador, usei agora um termo altamente psicanalítico, é muito castrador e limitante eu colocar apenas duas ideias, né? E esse terceiro que pode ser, que tem sido excluído há tanto tempo. Então, há de se ter uma linguagem lógica, há de se pensar uma terceira ideia, uma terceira fala, e é o que o Husserl está trazendo. Então, durante os anos de 1910 a 1930, filósofos analíticos como o Husserl e o Wittgenstein se empenharam em criar uma linguagem ideal para a análise filosófica.
que seria destruída dessas ambiguidades, né? Desse toma lá da cá, e aí a terceira, da linguagem comum. Os filósofos analíticos acreditavam que tais ambiguidades frequentemente prejudicavam a filosofia, a apresentação do terceiro excluído. Tá? São só isso, se não for isso, é isso, e uma outra possibilidade, né? E uma saída daquela condição, um olhar de fora sobre duas ideias. Existe duas ideias, eu saio, olho de fora, identifico fora e aí eu entro para poder compreender melhor. Bom, vamos lá. Russell, sobre a filosofia analítica, descreve a finalidade de uma linguagem filosófica questionadora, aquela que tecnicamente tende a se concentrar no sentido das coisas e na realidade, e não apenas nas palavras. Então, eu preciso concentrar no sentido da coisa, que seria esse sentido, não só no objeto ou não só no sujeito, mas em todo o contexto, no entorno daquilo que essa teoria do conhecimento tem sido apresentada para mim. Gente, a gente sabe que isso, tem alunos que é mais cartesiano, eu tenho alunos mais concretos, que pedem para que eu traga isso para o concreto. Qualquer coisa, ele estava falando da linguagem, da fala filosófica, qualquer coisa. Nós saímos de uma aula agora, estou fresquinha de uma aula de sociologia, contextos sociais. O que serviria no passado, naquele contexto social, talvez não sirva para agora, ou talvez sirva. Não, filosoficamente, eu não posso dar ambiguidades a temas, ou é isso ou aquilo, ou eu não posso finalizar apenas em dois. Tem um terceiro que tem sido excluído em algum momento. Isso é uma fala filosófica. Nós não somos o meu óculos com grau acabado ali, limitado, só para mim. Nós somos seres em movimento. A filosofia é altamente movimento. E a primeira teoria da filosofia, que é a teoria do conhecimento, essa primeira premissa, ela não vai acabar nunca. Enquanto houver humanidade, enquanto houver ser pensante no mundo, o homem vai pensar inúmeras situações. Então, há de se ter um concreto, sim, mas para qualquer coisa. Então, não tem como eu trazer um único exemplo, tá? Então, eu tenho essa dificuldade, às vezes, com alguns alunos, que eu falo, professora, dá um exemplo. Eu vou dar esse. O outro vai trazer um outro exemplo. A ideia essa situação binária, apenas de dois, essa ambiguidade toma lá da cá, ela é limitada, a filosofia não é o limite. Há de se ter um terceiro, há de se ter... Estamos excluindo uma terceira condição, ideia, né? Preposição, suposição, enfim. E a gente não pode estar nessa condição que prejudica a filosofia, né? Limitando. Se prejudicar é limitar mesmo a filosofia. Russell, sobre a filosofia analítica, descreve a finalidade de uma linguagem filosófica questionadora, aquela que tecnicamente tende a se conectar no sentido das coisas, não na realidade apenas das palavras, já falei isso. Sua obra é marcada pela busca da clareza e na exposição dos argumentos e na definição dos conceitos. Essa obra dele é Os Problemas da Filosofia, de 1912. Ele vai discorrer quais são os maiores problemas da filosofia, quando ele coloca essa necessidade de ter uma linguagem mais ampla e não uma linguagem fechada, ok? E uma linguagem que traga questionamento, uma linguagem que traga preposições de vários outros questionamentos. Somos seres em aprimoramento, né? Vou falar em desenvolvimento, aprimoramento. Então, não dá, o pensamento é muito amplo, eu não posso fechar. Era essa a proposta de Russell para essa filosofia analítica. Ele traz também na filosofia analítica um conceito também dentro desse capítulo 13, o atomismo lógico e a teoria das descrições.
o atomismo de átomo mesmo, né? De que tudo ali tem uma composição atômica, né? Dos átomos, a menor partícula, e aí os professores da área podem me perdoar, porque eu não sou muito boa nessas coisas, mas eu também passo de largo. O discurso é composto de preposições, mas que dizem mais sobre o objeto do que os próprios nomes em análise. Esse discurso entre sujeitos e predicados vai falar mais sobre o objeto, né, do predicado ou da situação que esteja acontecendo do que os próprios nomes em análise. E ele está convidando a gente a analisar tanto o sujeito quanto o predicado ou o tal do objeto o tempo todo. Então, e mesmo que eu não encontre nem no sujeito, nem no objeto, ou sujeito ou predicado, há uma terceira ali, há uma terceira condição. Me ocorreu uma condição agora, talvez eu não seja talvez eu seja clara ou talvez eu venha a atrapalhar um pouco mais e aí vai ter gente falando, está defendendo bandido. Vamos lá. Diante de um furto, a gente tem o cara que furtou e a ação do cara que furtou e o cara que fora furtado. Então, nós temos ali a situação em si, duas situações, o lado A e o lado B. O terceiro excluído é a condição socioeconômica que nós estamos, não é isso? É o terceiro excluído. Condição econômica que nós estamos. Só que esse terceiro excluído não para por aqui. Porque isso eu estou falando a título de regras e leis sociais. A condição social infringiu naquele sujeito fazer o furto. Isso eu estou falando a título de regras e leis sociais. E a condição social. Psicanaliticamente falando, ainda tem um terceiro do terceiro excluído. Ele gosta de roubar, o cara é ruim mesmo, por natureza. Ainda tem o terceiro do terceiro excluído. Ele tem uma pessoa em casa morrendo de fome e ele não tinha... Você entende que é isso que a filosofia está trazendo do terceiro excluído? Você foi, Adriano? Você conseguiu entender? Você é maravilhoso, você é inteligente pra caramba. Mas vocês entendem? Era disso que ele está falando. Então eu estou dando um conceito social, mas isso serve para pesquisa do coronavírus, da tal da cloroquina que está todo mundo... Gente, pelo amor de Deus! A filosofia ela abre um leque de informações para que eu não fique num sistema binário fechado de uma única forma de pensar, ou duas no mínimo, ou três desse terceiro. Esse terceiro são inúmeras outras condições. Então, há de se pensar não só o nome, mas a análise de tudo nesse contexto, que é esse tal do terceiro excluído. As disputas da metafísica podem ser resolvidas pela análise lógica das preposições na existência. Matei, era isso aqui. É metafísico, as ações que moveram esse cara a roubar são metafísicas. A ação não. Ponto. A ação. Furtei o furtado. A ação está ali, ok? Mas é metafísico tudo que gerou aquela ação. A partir disso, uma filosofia analítica, grosso modo, está convidando a gente a fazer uma análise lógica das preposições na existência social, econômica, psíquica dos sujeitos envolvidos e de todas as questões metafísicas ali envolvidas. Pensar dá trabalho, né? Dá trabalho, então é mais fácil falar, é bandido, tem que morrer. Né? Enfim, gente, eu estou viajando aqui. E olha que eu nem faço essas coisas que o povo gosta, né? Enfim. Não pode falar assim. Contra a intolerância e o fanatismo. Outro tema que a apostila aborda o Russell ele vai inaugurar, vai ser o precursor de uma filosofia analítica, que é essa filosofia que interroga, questiona, faz análise das falas, dessa linguagem que se fala e que se ouve, né? Entender melhor entre dois e um terceiro, talvez de um terceiro do terceiro. E ele vai fazer também, dentro desse capítulo,
eles vão trazer um tema dele, muito discutido também no século XX, que é contra a intolerância e o fanatismo. Ele elabora um código de ética pautado no decálogo cristão ali dos 10 mandamentos. Ele vai fazer uma réplica do que seria um código de conduta. Então, aqui, ele coloca como uma preposição da terceira premissa da filosofia, que é a ética, a arte do bem viver. E ele vai fazer assim, ele elaborou em meados do século XX um código de conduta liberal baseado em 10 princípios, à maneira do decálogo cristão, dos 10 mandamentos, que ele não pretendia que fosse substituído ao antigo. Em nenhum momento ele queria que, agora vocês vão ter que fazer isso, esquece os 10 mandamentos. Mesmo porque, biblicamente falando, antropologicamente falando, os 10 mandamentos foram convertidos por Jesus em 2, né? Do que seria 10 lá das tábuas da lei, Jesus fala que são só 2, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ó, Jesus veio, cara foda, né? O cara fantástico, né? O cara quebrou 10, ele fez em 2, gente. Maravilhoso. Mas o tal do Russell trouxe ali um código de conduta, né? Reparando a ideia em 10 ideias ali contra a intolerância e o fanatismo. E aí eu trouxe, tá na página 233, eu trouxe para vocês. Primeiro, não tenha certeza absoluta de nada. Isso é a coisa que desde Sócrates o cara já estava falando. Só sei o quê? Que nada sei. Isso é uma douta ignorância. O cara está falando assim, olha, quem fala que eu já sei de tudo, cara, não sabe. Deixa eu beber água, não sabe nada, né? Sei tudo, não sabe. Tá até agora, quando eu não tenho certeza de nada, olha a dúvida metódica em Descartes. Olha, Descartes foi antes dele. Eu não sei, cogito ergo sum. Se penso, logo existo. Então, se eu existo, eu questiono. Se eu questiono, eu chego lá. Eu só não posso ter dúvida eu posso ter dúvida de tudo, menos da minha própria dúvida. Porque é a minha dúvida que me leva a ter certeza. Gente, isso é altamente filosófico, isso é altamente questionador. Isso é viver aprendendo todos os dias. Isso é fantástico. Vamos lá, vamos beber água. Então, não tenha certeza absoluta de nada. 2. Não considere que vale a pena proceder escondendo evidências, pois as evidências inevitavelmente virão à luz. A partir da internet, tão menino, a luz vem com a velocidade, né, também, né? O negócio da luz, né? Não adianta você ter 2 caras, que em algum momento quem você é vai aparecer. Né, Adriana? Adoro essas coisas. Adriana, não me olha não, olha para baixo que eu fico com vergonha. 3. Nunca tente desencorajar o pensamento, pois com certeza você terá sucesso. Então, quem te move está dentro, não está fora. Não é a Adriana aqui vibrando, poxa, ela vai dar uma aula legal, ou se fosse o Jansen e tal. Ou, não, sou eu quero, eu faço, eu aconteço, eu faço aquilo acontecer. Algo dentro, né? Nunca tente desencorajar o seu pensamento. Vem um pensamento ruim, manda ele embora. Vai passear que hoje eu quero coisa boa. Quando você encontrar oposição, mesmo que seja de seu marido ou de suas crianças, esforce-se para superá-lo, pelo argumento. E não pela autoridade de uma vitória dependente da autoridade irreal e ilusória. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem inveja daqueles que vivem no paraíso dos tolos, pois apenas um tolo considera um paraíso. Eu vou deixar esse 10º aqui para que você pense sobre a vida, né? O Instagram é maravilhoso, né? Só tem gente feliz no Instagram. Facebook, então, é a benção. Mas também quando tem gente deprimida, é o ó, né? Eu bloqueio logo. Ó, vida, ó, céu, ó, azar. Mas ainda assim é paraíso de tolo, porque ainda é coisa que você não está vivendo, você não sabe o que aquele outro vive. Eu costumo dizer que o outro é um não eu. Pelo outro ser um não eu, ele pode contar a história dele a hora que ele quiser, se é boa, se é feliz, eu nunca vou saber, eu não sou ele não sou eu. Então, eu não vou ler tudo, porque eu quero que vocês leiam esse código de conduta que ele escreve para contra a intolerância religiosa, né, e o fanatismo.
Quando a gente fala de fanatismo, a gente vai falar inclusive daqueles que pregam em nome de eu sou santo. Ó, só um negócio aqui. Até Jesus falou que santo era só quem? O Pai, que ele não era. Então, se o cara que era filho do cara disse que não era, que quem era o Pai, quem sou eu para discutir? Então, não queremos aqui, nem o Russell quis, desfazer os 10 mandamentos, mas ele traz tópicos de conduta. Ó, que também não funciona não, porque pode funcionar para uma determinada pessoa e para outra não, mas faça um código de conduta pessoal e subjetivo, vale a pena. Aí a gente vai poder fazer uma inscrição social nessa terra. Beijo, ficamos por aqui. Beijo, tchau.